Aí, pessoal, doce de abóbora. Festa junina que se respeita nunca pode passar em branco, ser um bom doce de abóbora. E aqui estava vendo esse tipo de abóbora mais clarinha, uma moranga nordestina, é o ingrediente que falta para fazer uma boa receita de doce de abóbora. E também eu queria apresentar hoje para vocês uma versão, a minha versão de doce de abóbora. Por que isso? Porque o que eu conheci, virando nas fazendas, ficando a contato com as cozinheiras de fazenda, é que eles cozinham muito o doce de abóbora no açúcar, então tem cozimento prolongado. Eu acho uma maravilha, claro, o que nós temos no final, mas por isso que eu quis dar uma revisada nessa receita e apresentar algo para você muito mais curto de tempo e também ganhando com isso na cor da abóbora, não tendo aquela cor um pouquinho passada e também preservando alguns princípios nutritivos da abóbora, porque nós sabemos que, por exemplo, quanto mais cozinhas os vegetais, mais nós perdemos as qualidades nutrientes do alimento. Também eu aconselho vocês a cheirar bem a abóbora, por exemplo, quando você escolher no supermercado. Ela tem que ter um sentor de frescor, cheirar quase a uma melancia recém-aberta, tá? E também não tem sentor de acidez. E também, se tiver oportunidade, por que não? Cortar um pouquinho e botar na boca, ela tem um sabor adocicado, não? Fresco. Então vamos lá, vamos começar apresentando os ingredientes dessa receita. Abóbora, um pouquinho de queijo Minas, coco ralado fresco, um pouquinho de manteiga e alguns grãos de cravo da Índia. Começando a cortar a abóbora, eu já tirei um pedaço aqui, tirei a casca para me agilizar, tá? E temos que cortar isso aqui em cubinho pequeno. Primeiro, apoiar a abóbora do lado mais firme, onde que temos uma base mais firme para evitar de não se acidentar. E depois ir fatiando aqui, mais ou menos fatias de meio centímetro, tá? De grossura. E depois virar e novamente mais meio centímetro para cortar novamente ao contrário e obter assim alguns cubinhos pequenos. Aqui, como é que eu estou fazendo? Bom, a princípio não vamos ter um pouquinho mais de trabalho do que o usual, mas com certeza vamos ter um resultado melhor no final. Agora vamos passar na frigideira. Temos que ter uma frigideira teflonada antiaderente e esperar bem quente. Colocar um pouquinho de manteiga. Vamos ver, esse aqui, metade talvez. Aqui. Pronto. Vamos deixar a gordura derreter um pouquinho. Bom, essa receita hoje vamos fazer em homenagem ao nosso amigo Daniel. Não vamos fazer com açúcar, mas vamos fazer com stevia. Esse aqui é ricavado de uma folha de um arbusto amazônico, e substitui o açúcar. Então a nossa gordura já está pronta e vamos colocar os dadinhos de abóbora para começar a cozinhar. Vamos recolhendo tudo. Bom, com uma colher, só deixar cozinhar e deixar retirar a água que ela tem.
a abóbora tem para alguns minutos. O que vamos fazer? Agora vamos acrescentar os cravos. Cravo da Índia. Cuidado para não exagerar, porque senão o cravo ele é muito forte. O que ele faz? Ele toma completamente a praça da abóbora. Então esconde totalmente o gosto da abóbora e sobressale só ele. Ele é dominante nas preparações. Vamos mexendo. Se for no caso, por exemplo, como agora, a abóbora ela já está passida, mas precisa cozinhar um pouquinho mais. Então o que nós vamos fazer? Só acrescentar algumas gotas de água, não muito, só para ajudar ainda o cozimento dela. Ecco qua. Bom, com todo cuidado então, para acrescentar o adoçante. Como é que eu já falei com vocês, tem que ter muito cuidado, porque o adoçante praticamente ele adocica 2 vezes mais do que o próprio açúcar normal. Agora que já colocamos, é só aí dar uma mexida e acrescentar mais um pouquinho de água. Bom, arrivato a esse ponto, essa hora acrescenta o coco fresco ralado e deixa continuar cozinhando. Nós chegamos nesse ponto agora. No doce de abóbora podemos decidir servir ele morno ou deixá-lo esfriar para depois servi-lo com outras iguarias. Aí eu estava pensando em servir ele num prato. Olha a nossa abelhinha, essa aqui. Eu pensei em servi-lo num prato. Bom, o que nós podemos fazer agora, por exemplo, é montar o nosso prato. Nós temos um queijo Minas. Vamos cortar em pedaços triangulares. Em triângulos, pequenos triângulos. Aqui. Opa. Aqui. E mais. Essa aqui. E esse pode virar uma sobremesa, por exemplo. Tá? Então nós vimos, por exemplo, que a parte desse doce da abóbora pode se resultar em um doce que pode servir frio ou também um doce que pode servir morno para finalizar um jantar. Bom, e agora vamos finalizar só com um pouquinho de canela, desenhos. Um pequeno desenho só para descontrair. E se você tiver um pouquinho de mel, tá? Para colocar. E esse aqui é o prato finalizado. Você pode finalizar um jantar, servi-lo como sobremesa e acompanhar um vinho doce também. Ecco qua.